Gravando então. Bom dia, pessoal. Vamos ir para mais a nossa 14ª aula. Longa jornada juntos, né? 14 semanas aguentando o professor Rodrigo. Mas estamos aí juntos para mais um momento de aula, mais um momento de interação, mais um momento de crescimento, né? E vamos lá. Qual que é a ideia, né? De novo, gente, nós estamos o quê? Nós estamos no sprint final, né? Eu sei que muita gente está cansado, né? Bastante gente está cansado, todos estão cansados, tá? Não se enganem, gente, os professores também estão cansados, né? Nós estamos num ano atípico, um ano de que com certeza a pandemia trouxe um estresse muito grande, extra, né? Plus. Mas é sprint final, é momento de dar tudo para conseguir o prêmio, né? Para conseguir a premiação aí. Eu já falei isso semana passada, mas tem um segredinho aí, um segredinho que na aula passada a gente comentou, mas não ficou registrado. O segredo é foco e dedicação. Foco e dedicação. Né? Eu tenho uma palestra que eu costumo dar de motivação, que ela usa o Bolt, né? O maior corredor e quebrador de recorde de 100 metros da história, né, da corrida de 100 metros. Cara, é muito interessante a palestra e um dia vocês podem participar, a gente pode fazer essa palestra aí. Mas a grande questão, ele fala, precisa de foco e dedicação. Ele fala assim, muita gente acha que eu nasci com um dom, comecei a correr e pronto. E não é. Os treinos dele, gente, os treinos dele é coisa de outro mundo, o que ele faz treinando. Eu vou contar, vou dar spoiler de aqui, né? Tem um videozinho que eu passo até nessa palestra, que ele tá correndo, e aí ele olha pro treinador, o treinador fala para ele, mais uma. Aí chega uma hora que ele chega, se ele tá num nível de exaustão tão grande que ele vomita, de cansaço. Aí você fala se o treinador dele vai chegar, nossa, coitado do campeão mundial. O treinador chega do lado dele, dá risada, fala assim, e aí, já acabou? Aí ele fala assim, acabei. Ele falou, então tá, levanta e dá mais uma. Gente, é dedicação, é foco, dedicação. Eu quero ser melhor, eu quero estar entre os melhores da minha área, eu quero uma carreira de sucesso, eu quero brilhar, eu quero conseguir ir além. Não tem, não tem outro caminho. É foco, dedicação, trabalho duro, né? Citei para vocês na aula passada, eu vou citar de novo a pessoa mais brilhante que eu conheci e que é super dotada, ele tinha tudo para falar, confiar na capacidade dele, ele falava assim, Rodrigo, ele falava para a equipe inteira, né? É 1% de inspiração do pensamento, do intelecto e 99% de transpiração. Então a parte maior é o quê? Você se movimentar, você correr, você agir. Então, às vezes a pessoa fala, eu não nasci com esse intelecto, eu não nasci com essa oportunidade. Não! A parte maior é você se movimentar, você correr atrás, está em você. Então, segredo da reta final, né? Qual que é a nossa linha de chegada aí? Dia 12/12 nós teremos uma entrega, mas no dia 10 nós teremos um momento de bate-bola, né? Alguns alunos estão faltando muito, e é muito importante que eu reforce aqui, eu vou falar para os representantes todos, dia 10, a próxima aula, não pode haver falta. Professor, eu não vou conseguir estar. Então você vai marcar comigo. Se você não pode de manhã, você vai poder à noite. Se você não puder de manhã nem à noite, nós vamos marcar na hora do almoço ou na hora da janta, porque vai valer nota. Já está avisado. Eu estou avisando faz algumas semanas, tá? Então fica aqui registrado de novo, com mais de uma semana aí, com uma semana, né? Mas a semana passada eu já falei também, avisado, reforçado, gravado para colocar no portal. Vale nota, se você não participar, de alguma forma, eu estou abrindo várias possibilidades, vou abrir até exceção para eu estar online em outros momentos, porque para avaliar você, aluno, que não vai poder. Então, se você estou de manhã e não está podendo assistir aula, à noite eu vou estar lá e vou poder te atender. Nossa, de manhã nem à noite, é uma super extra. Tudo bem, eu abro uma exceção para a hora do almoço ou para a hora da janta. Não é um tempo, não vou gastar meia hora conversando com você. Vai ser ali 5 minutinhos, tá? Então, se prepare, cada um de vocês, não é coisa do outro mundo, não vou perguntar da onde que veio, né? Perguntas sórdidas, não, é sobre o projeto.
É só para verificar o seu nível de conhecimento sobre o projeto. Vai ser um bate-papo leve. Não quero que você se sinta nervoso, nem estressado, nem preocupado, mas eu preciso verificar se realmente você acompanhou esse andamento. Né? A pergunta para um vai ser sobre uma parte, a pergunta para o outro vai ser sobre outra parte, e assim a gente vai fazer um bate-bola entre os integrantes do grupo, e isso vai valer nota, avaliação individual, tá? Eu vou reforçar isso mais no final. E vamos fechar com chave de ouro, gente. Chave de ouro por quê? Porque essa disciplina é muito importante. Toda disciplina é importante, a verdade é essa. O acúmulo do conhecimento e você pegar o conhecimento e colocar em prática, que foi a metodologia que nós usamos esse semestre, é a chave de ouro. Né? Você conseguir aplicar em um projeto e no final você enxergar no projeto um projeto que a gente tentou chegar mais próximo do real, permeado pelo conhecimento, permeado pelos conceitos e pelo saber aplicado. Tá? A agenda de hoje, qual que é a nossa agenda de hoje? Reflexões iniciais, nós já estamos tendo, né? Sprint final. Relembrando os conceitos, olhar para trás, para depois avançar. Novos conceitos, ainda na aula de hoje teremos novos conceitos, na próxima aula não, estaremos focados somente na apresentação e também tirar dúvidas, tá? E a última aula é o último momento de revisão para a entrega final, onde eu quero ver um show de projeto final aí, né? E vamos falar da aplicação desses novos conceitos no projeto, tá? Então, para a entrega da semana que vem, a última solicitação vai ser hoje, tá? E você vai ter aí mais de 10 dias, aproximadamente, não, 7, 9 dias para poder atualizar. E, inclusive, na aula de hoje, você vai poder... Oi, Pareto, tudo bem? Na aula de hoje, você já vai ter tempo para conseguir atualizar seu projeto, tá? Não, nós vamos ter 9 dias para poder fazer o que o professor passou hoje. Não, na aula de hoje, você já vai poder atualizar seu projeto e ficar com 9 dias só para revisar, para estudar e se preparar para o momento nosso de bate-bola, tá bom? E aí, no final, eu vou reforçar o formato da avaliação final, onde vai ter projeto geral e avaliação individual, tá? Então, vamos lá, reflexão inicial. Só um momento, alguém só rolou um bom dia. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interagir, tá, gente? Por favor. Reflexão inicial. A gente já falou um pouquinho, né, sobre a questão de estoque. Vamos de novo. Hoje, na verdade, vamos aplicar um pouquinho do conhecimento de JIT, tá? Eu não atualizei aqui a capa, mas lote econômico de compra, o resumo disso, nós falamos na aula passada, o questionamento principal na verdade, são dois, né? Quanto e quando? Quanto? Quando? Não é nenhum, nem somente o outro, são os dois juntos. E um terceiro momento é o quê? Eu trabalhar com a sincronização disso, o acompanhamento disso, né? E na aula passada a gente falou bastante sobre isso. Nós não podemos perder de vista também as vantagens e desvantagens desse cenário, tá bom? Então, relembrando, só saber a quantidade certa, mas não acertar o momento é problema. Se você saber o momento e não saber a quantidade, também é problema, tá? E sempre, sem perder de vista, existem vantagens e desvantagens em se ter estoque, né? E você precisa trabalhar, e na aula passada a gente falou, e eu queria retomar esse momento, né? Alguns tópicos principais, essa figurinha aqui é fantástica, né? Essa figurinha fala sobre todas essas questões, quanto o lote econômico, né? Quando o momento de ressuprimento, o lead time, né, o tempo de entrega do seu fornecedor que você precisa entregar, você precisa considerar, me desculpe, a questão do estoque de segurança, que a gente falou sobre os tipos de estoque. O estoque de segurança normalmente é o mais comum, é o mais presente, né? Eu pedi até, inclusive, para vocês colocarem essa figurinha no trabalho de vocês, fica registrado aí um pedido do professor informal, mas colocar essa figurinha com os dados do seu projeto, tá? Você coloca os dados aqui. Né? Uma demanda constante e previsível, isso é muito comum, por exemplo, quem trabalha com empresa automobilística, que foi o que a gente citou, e fica totalmente contextualizado, né? E é isso, tá? Então, o tamanho do lote de compra, que é o leque, né? Que a gente viu na aula passada, e a gente vai até, inclusive, falar um pouquinho, e o lead time também, e o estoque de segurança. Tá? Nas últimas aulas, nós fizemos uma reflexão em cima de um exemplo
foi muito bacana. Na última aula, inclusive, o Rodrigo trouxe algumas reflexões que eu aumentei uma conclusão no material que eu coloquei para vocês, deixei disponível, e estou trazendo aqui essa conclusão novamente. Por quê? Porque é uma conclusão muito interessante, né? Agradeço ao Rodrigo, hoje ele não está aqui, mas agradeço a ele por essa contribuição, que eu acho que realmente estava faltando essa conclusão. Então lá, leque, que é o lote, versus quanto, tem tudo a ver com leque, mas tem a ver versus o quando, né? Então, dentro da ideia do quantidade de comprar, no exemplo que a gente usou na aula passada, com 3.000 de demanda, e a gente calculou o leque, a gente viu que o lote econômico, nós calculamos o leque e deu aproximadamente 83 toneladas. Então, o quanto comprar? Nós vimos que é através das contas, e a gente tem que acreditar, e nós fizemos bastante exercício, fizemos bastante tabela para provar que você pode acreditar nessa fórmula, tá? Dentro daquele contexto que nós passamos, né, de previsibilidade, de ser algo mais comportado. Então, a gente viu 83 toneladas. E aí, nós fizemos a conta. Mas quando que eu compraria, né? Quanto eu tenho? Quando? E aí foi interessante essa pergunta do Rodrigo e a gente levou essa consideração. Se eu tenho uma demanda anual de 3.000 toneladas, e se eu estou falando que o lote meu de compra são de 83 toneladas, eu divido a demanda pelo lote, eu acho quantos serão os momentos necessários, quantas vezes eu vou ter que comprar de 83 toneladas para atingir 3.000 toneladas. E aí a gente teve aproximadamente um número mágico, né? Deu certinho, que bom, né? O professor tem que usar os númerozinhos para ficar mais fácil, didático. Deu 36 momentos de compra, que resultaria o quê? 36, se eu dividir o ano em 12 meses, 36 por 12 dá 3. 3, o quê? 3 vezes por mês. Então, seria 3 compras por mês para eu conseguir ter essa questão, para usar o leque e atender a demanda, tá? Não deixando de considerar o lead time. Então, aqui eu poderia falar, né? Aqui, considerando o tempo, 12 meses, o meu Q máximo aqui, o valor do leque, né? O leque vai caindo, até chegar aqui, teoricamente, num valor que seria o zero, levando em consideração 83, então aqui, ó, aqui vai ser 83? Depende. Depende do que, professor? Depende do seu estoque de segurança, gente, né? Se, por exemplo, você levar em consideração que o seu estoque de segurança vai ser 10 toneladas, então você vai ter sempre 10 aqui, o seu número inicial vai ser 10, então o seu mínimo não é 0, o seu máximo aqui, ó, a partir do 10 você vai comprar 83. Então, 10 mais 83 vai dar 93. Então, você vai sair de 93, vai cair até 10. Na hora que chegar aqui, você vai comprar 83 de novo. Aí vai sobrar para 93. Aí você vai cair 93 até 10 toneladas. Na hora que chegar no 10 aqui, você vai subir de novo para 93. Aí você vai cair 83 e assim por diante. E aí você vai ter aqui, basicamente aqui, ó, nós tivemos 3 momentos de ressuprimento. Então, isso aqui, ó, olha que bonito, até a figurinha deu certinho. Isso aqui é um mês, ó. 3 momentos de ressuprimento é um mês. Então, vai acontecer isso aqui 12 vezes no ano. Então, ficou até bonitinho demais, hein? Eu nem tinha pensado nisso. Aqui casou mesmo, olha que beleza. O professor tem umas... Deus ajuda, professor, né? Beleza, gente, até aqui? Esse é muito importante. Eu acho que a conclusão da aula passada foi muito importante. O Rodrigo, que não está aí, ele considerou. Eu acho que isso é fechar com chave de ouro a questão do leque, o quando e o quanto. Tranquilo? Sem nenhum friozinho na barriga? Tá bom? Espero que vocês já tenham conseguido aplicar isso aí no trabalho de vocês. Já levantando uma capivara aí, teve gente que falou para mim, professor, eu calculei o leque várias vezes e deu, sei lá, centenas de vezes, né? Centenas de vezes, vamos pôr aí 120 vezes, dividir por 12 vezes, ainda deu 10 vezes no mês, tá bom, 10, ainda não tá absurdo, mas se colocar lá 100, caiu que vai dar 100 momentos de compra no mês, aí começa a ficar absurdo, né? Porque 100 momentos de compra no mês, dividido por 4 semanas, dá 25 momentos de compra na semana, 25 dividido por 5, que é os dias úteis, dão 5 compras por dia para um produto. Não faz sentido, né? E aí, professor, minhas contas que estão erradas? Não, gente, a gente vai refletir sobre isso, mas provavelmente você considerou os custos, o valor daqueles custos que eu falei para vocês, vocês darem uma pesquisada e
e fazerem uma aproximação, né, considerarem um valor fictício, pode ser que aqueles valores vocês consideraram valores muito fora da casinha, e aí vai repercutir em valores absurdos mesmo, tá? Por isso que é importante pesquisar para poder ter uma noção, mais ou menos, para conseguir colocar aqueles valores de custo, para não ficar muito fora, tá? E aí vem, desculpem, né, faltou aqui não tinha animação aqui, eu tinha colocado isso. Então aí vem sobre o RP, né? Nós falamos um pouquinho sobre a aula passada, sobre RP, uma definiçãozinha bem simples, uma forma de chegar a RP, né, diferente. O RP é um sistema, palavra importante, é um sistema. É a tecnologia a favor de PCP. Opa, professor, é só a favor do PCP? Vamos lá, primeira pergunta de hoje. O RP é um sistema que só colabora para o PCP, gente? Pode ser só sim ou não, já que vocês estão meio tímidos hoje. O sistema RP, ele só ajuda o PCP ou ele ajuda mais coisa ou não ajuda mais coisa? Nada. Ninguém quer falar comigo hoje. Não, eu tô esperando para ver se a turma responde. Mas ele ajuda no contexto como um todo, eu acredito, porque você não consegue desenvolver um RP só para... Consegue, mas assim, só para tratar de uma área. Mas a ideia é que ele esteja integrado para fazer a análise correta. Obrigado, Tati! Muito importante sua colocação. Exatamente isso. Você até consegue colocar o RP para funcionar só para o PCP, mas não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque ele aqui é a segunda parte da frase, ele centraliza todas as operações, informações da empresa em um único software. Ele, na verdade, ele é o ponto central do quê? Da onde virão as informações, onde as informações serão trabalhadas, serão centralizadas, serão processadas de forma ao quê? Ajudar na tomada de decisão da empresa. Show! Obrigado, Tati. Essa é a ideia. O RP é um sistema que conecta todas as áreas da empresa e é muito potente por causa disso. Então, ele centraliza todas as operações, informações da empresa em um único software, um único banco de dados e consegue gerar um processamento, inteligência, gestão visual, etc, etc, etc. Rodrigo, você é um vendedor de RP. Mais ou menos. Né? Eu trabalho com isso também, desenvolvo sistemas, mas a questão gente, é isso que é um RP, por isso que o RP é tão importante para uma empresa, por isso que as empresas gastam fortunas em RP, porque ele realmente vem para dar um plus, um up, um diferencial para a empresa e ajudar muito, e muito, e muito, né? Porque nós estamos na era da tecnologia, mas na era da informação também, e aí você pega algo que somos dois, pega as informações e a tecnologia e põe a favor da empresa. Show! Isso é o RP. Assim, permite aos gestores o total, olha que palavra forte, essa palavra é muito forte, né? O total controle de todos os processos para tomar decisão. Aqui sim é frase de vendedor, né? O total controle de todos os processos. Na verdade, ele foi criado para isso, mas normalmente ele não consegue chegar a esse ápice, né? Mas esse é o foco dele, tá? E o foco é tomada de decisões. A capacidade de integração dos módulos permite, módulo de recurso humano, módulo de PCP, desculpa, gente, módulo de produção e assim por diante, permite diagnosticar as áreas mais ou menos as áreas mais eficientes, as áreas menos eficientes e os produtos encalhados, por exemplo, olha que bacana, né? Produto encalhado, isso pensa logo em estoque, pensa em logística também, ou os com mais giro, né? Aqueles que circulam mais, aí já pode falar até na questão da curva ABC aqui, já tem um contexto, tá? Dessa forma, você saberá o que fazer. Olha que bacana, né? É um sistema para ajudar você a tomar decisão, gente. Fazer ação, tá? Utilizando como base os dados coletados e estruturados pelo sistema. Então, de novo, tomada de decisão é achômetro? É só experiência? Não! É baseado em números, baseado em dados, baseado em
fatos, e assim você vai ser, com certeza, mais assertivo na sua tomada de decisão. Vimos um pouco da evolução, né, que começa desde o MRP, que é o Planejamento das Necessidades de Materiais, tá? Voltado muito para materiais. Aí sim, o MRP, ele é muito mais próximo somente do PCP, tá? Da parte de estoque, de compra, de planejamento e suprimentos, etc. Então, o MRP, que é o, vamos dizer assim, o primeiro nível lá embaixo, ele é o planejamento das necessidades de materiais e ele sim, repetindo e sendo redundante, ele é bem mais próximo mais do PCP. Mas depois ele evoluiu para planejamentos recursos de manufatura. Recursos não é só insumo, tá, gente? Pessoas são recursos, máquinas são recursos. Então, você está vendo que o conceito ele vai, ficando maior e mais abrangente. Nós temos até um MRP3 que não, às vezes não é tão falado, mas ele é interessante porque ele acaba caindo no uso do Kanban. Que tal de cão-chão é esse, cão-bão é esse aí, de comer? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Sobre o Kanban. Ele tem a ver com o JIT também, tem a ver com manufatura enxuta. E depois ele evolui para o RP, que é planejamento dos recursos da empresa, a empresa como um todo, tá? Enxergando a empresa como um todo. E um último nível seria o RP integrado em rede, pensando em comércio corporativo, e-commerce, que é algo super, vamos dizer, atual, né? E aí, relembrando a aula passada também, e já falei um pouco disso, mas a estrutura do RP, ele tem aí, nos seus pontos fortes, o ponto focal, né? Os clientes, extremamente importantes, mas não desconsidera quem? Os fornecedores. No mercado atual, os fornecedores, como eu já disse para vocês, eles precisam ser trabalhados como parceiros, porque se você não tiver parceiro, se você tiver um fornecedor normal, você vai ter muito problema para conseguir atender esse cara aqui. Você precisa de parceiros aqui para conseguir fazer todo o processamento e atender da melhor forma possível os clientes, dentro de uma visão onde a diretoria, os acionistas, tá? Uma visão deles, olhando para os clientes e olhando para os fornecedores, vai trabalhar também com os recursos humanos, com os funcionários. E, claro, os funcionários sempre com ponto de vista, entendendo que precisa atender esse pessoal da melhor forma possível, mas precisa seguir as orientações dessa turma aqui e trabalhar como parceria os fornecedores. E aqui é bem bacana porque ele mostra, né, o RP como uma base de dados central, onde a tecnologia e a informação é usada para concentrar os dados e tomar decisões baseadas nos dados, né? Então aqui você tem, por exemplo, alguns módulos principais de uma empresa. Primeiro módulo que a gente poderia citar, gerenciamento de recursos humanos, tá? Então você vai ter um módulo só para o DP, departamento pessoal, pessoal do RH também, né? Que é diferente, gestão de recursos humanos, DP, departamento de pessoas. Normalmente as empresas tratam tudo isso junto, mas nós temos que ver que é algo bem abrangente. Você tem aqui também para a diretoria, um módulo voltado só para relatórios, só para os KPIs da vida, né? Os indicadores. A diretoria ela precisa ter o quê? Uma visão do macro, uma visão da empresa como um todo, mas de forma resumida, né? Ela precisa de detalhes? Precisa, mas ela, a partir de um relatório macro, ela vai ver aonde que ela quer os seus detalhes. Percebe? Ela precisa primeiro enxergar o todo, analisar e falar, opa, tá vendo esse pedaço aqui? Ó, quero ver mais detalhes. E aí você cria relatórios personalizados possíveis de fazer com o RP. Tá? Nós temos aqui voltados para a área de cliente, a parte de vendas e distribuição, a parte de apoio a serviços, né? Aqui voltado mais para fornecedor, a gente tem a parte de finanças e controladoria, você tem aqui o pessoal do administrativo, né? O pessoal do chão de fábrica, com a manufatura, com a produção, e o pessoal de gerenciamento de materiais, né? Estoques, etc, etc. Então é bem bacana essa visão, gosto muito dessa figura, dessa imagem, né? E só reforçando, o RP integra informação de todas as partes da organização, todas. Ele é possível integrar tudo, tá? Aqui, de novo, faltou a animação, mas o MRP, que é a primeira parte, né, a primeira nível, né, do RP, e é algo muito mais voltado, né, um conceito muito mais voltado aí para o PCP, ele tem boa parte da sua funcionalidade baseada no programa mestre da produção, tá? Então, a partir desse programa mestre da produção, é que ele trabalha o planejamento das necessidades de materiais. Então, MRP, a tradução, é basicamente isso, é planejamento das necessidades
de materiais, de insumos, de matéria-prima. Para isso funcionar bem, o que eu preciso? Lista de materiais, que a gente viu na aula passada. A lista de materiais é algo essencial, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Eu preciso dos registros de estoque, tudo que tem acontecido no meu estoque, né? Preciso, a partir disso, né, a partir da carteira de pedidos, né, que isso aqui tem a ver com pedidos mais previsíveis, a partir da previsão de vendas. Previsão tem a ver com o quê? Estatística, tem a ver com probabilidade. Então, eu baseio no que eu tenho certeza, algo que eu tenho previsto, eu trabalho com um programa mestre de produção, e a partir desse programa mestre eu alimento também esse planejamento. A lista de peças trabalha em conjunto, o registro também trabalha em conjunto, e isso vai gerar o quê? Minhas ordens de compras, minhas ordens de trabalho, as OPs, as OS da vida, né? E também o plano de materiais, tá? O programa mestre é a fase mais importante do planejamento e controle de uma empresa, tá? E a gente consegue ver isso mesmo, né? Define a quantidade e o momento, de novo, a quantidade e o momento em que os produtos finais devem ser produzidos. Então, pode ver que o leque está encaixado aqui, né? Esse programa direciona toda a operação em termos do que é montado, manufaturado e comprado. Tá? A gente já viu um pouquinho disso, só para relembrar. Relembrando também lista de peças. Gente, lista de peça. Eu citei aqui um armário como uma lista de peças, porque eu acho que todo mundo tem armário em casa, e a maior parte de vocês já deve ter passado por um momento de ou ver um armário sendo montado, ou mesmo ajudar a montar um armário. Desculpe. Eu já ajudei algumas vezes, por isso que eu gosto desse exemplo. Então, por exemplo, você tem um armário lá na sua casa. O que é a lista de peça dele, básica? A gente já falou sobre isso na aula passada, vamos reforçar. Você, por exemplo, tem o que é o armário? Por exemplo, um armário de 2 portas. Então, você tem o nível 1 dessa lista, é o nome do armário. Tá? O módulo duplo, por exemplo, é o nome do meu armário. O que é o nível 2, que está dentro do nível 1? Por exemplo, tudo que é 2 é que está dentro desse nível 1. Se eu tenho um nível 3, esse nível 3 ele tem que estar dentro de um nível 2. Então, essas portas aqui, que é nível 2, ela vai ter o nível 3 só dela. Ela é um módulo, entendeu? Módulo porta. Então, ela tem o nível 2, é o nome, que é porta. Dentro da módulo 2 porta, eu tenho nível 3, posso ter nível 4, posso ter nível 5. Isso tudo está dentro desse nível 2 porta, tá? Isso é muito importante que vocês enxerguem. Ele vai estar dentro do nível 2. Então, aqui dentro vão ter vários níveis dentro desse nível 2. Dentro desse nível 2 gavetas podem ter vários níveis. Dentro dessa estrutura dupla pode ter mais de um nível. Dentro da integração também pode ter mais de um nível. Então, são alguns detalhes importantes. Por exemplo, no porta. O porta você vai ter... Por que aqui são 2 portas? Porque você vai ter essa porta aqui e vai ter essa porta aqui. Tá? Só uma curiosidade. Se elas forem diferentes, você vai ter que ter uma porta esquerda e uma porta direita. Por exemplo, se elas conseguirem ser iguais, simétricas, você vai poder ter apenas um tipo de porta e duas portas. Gavetas, por exemplo, as portas, né? 2 portas. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, é possível fazer simetria. Gavetas, por exemplo, né? O gaveteiro aqui, ó, tá? Eu estou considerando 1, 2, 3, 4, 5 gavetas idênticas. Então, aqui, ó, gavetas. 5 gavetas idênticas. E dentro da gaveta, por exemplo, o que eu tenho? Aqui é mais fácil de enxergar. Ó. Na gaveta, eu vou ter aqui, ó, essa corrediça aqui, ó. Vai ter que estar aqui dentro dessa gaveta. Para eu fixar essa corrediça na gaveta, eu vou precisar do quê? Parafuso. Esse parafuso vai ter que estar aqui dentro desse módulo gaveta. Tá? Dentro dessa gaveta eu vou ter essa peça de madeira frontal, que vem com acabamento, vai ter a peça lateral, vai ter a outra lateral, vai ter a traseira e vai ter o fundo. Tudo isso precisa vir dentro desse módulo gaveta. E assim por diante. Tudo que eu preciso para montar essa gaveta precisa estar dentro desse módulo gaveta. Tudo que eu preciso para montar essas portas precisa estar dentro desse módulo porta. Por quê? Porque a lista de peça compõe tudo, e a partir dessa lista de peça que eu vou conseguir separar os itens lá no estoque, e a partir dessa lista de peça que eu vou mandar para os locais certos dentro da área produtiva, cada um produzir o seu quadrado. Tá? Esse, por exemplo, um armário, ele pode ser desvinculado, ele pode trabalhar de forma paralela. Uma equipe montando só porta, uma equipe montando só gaveta, uma equipe montando só parte de estrutura. Você pode desvincular. Você pode fazer trabalhos independentes paralelos, tá? Por exemplo, né? E aqui a parte da estrutura. Tá? Então, você precisa ter todas essas madeiras aqui, esses compartimentos dentro dessa estrutura.
tá? Para conseguir montar essa estrutura. Integração. O que viria a ser integração? Integração seria o quê? Tudo que eu preciso para colocar a gaveta aqui dentro, tudo que eu preciso para colocar a porta aqui. Para fazer o quê? Esse módulo é para fazer a integração, a montagem final do guarda-roupa. Alguns pontos importantes que eu achei para reforçar na aula de hoje. Quais são os impactos diretos e indiretos de uma lista de peças? Desculpa. Primeiro impacto, gente, não tem como fugir disso, é no estoque. Por que estoque, professor? Se você erra nessa lista de peças, por exemplo, se você coloca um parafuso a menos aqui, e ele falou assim, vamos montar 1000 guarda-roupas. O que vai acontecer? Tem um parafuso errado e eu rodei a lista de peças, rodei todo o processo de compra, de entrega, com essa lista faltando um parafuso. O que vocês acham, gente? Ó, eu vou rodar a lista, tá faltando um parafuso, eu vou rodar o processo de compra para 1000 guarda-roupas desse. O que vai acontecer ali, logo ali na frente, com relação aos parafusos? Vai dar tudo certo com os parafusos? Sem problema com o parafuso? Ou vou ter algum tipo de problema? Gente, eu vou ter problema. Que problema que eu vou ter? Eu vou ter falta de parafuso. Vai faltar parafuso pra caramba. Vai faltar 1000 parafusos. Porque está faltando um. Mas eu rodei 1000 itens, né? 1000 vezes aquela lista de peça. A pendência que era 1, quando eu rodei 1000 vezes o pedido, a compra, vai faltar 1000. Meu estoque vai ficar 1000 negativo. É problema. Vai chegar uma hora que não vai conseguir entregar mais guarda-roupa porque não tem parafuso. Por causa do quê? Por causa de peça. Gente, um parafuso faz uma diferencinha muito pequena, por exemplo, no valor de venda desse produto, porque o parafuso é centavos. Mas se você errar, por exemplo, em algo mais caro, igual a corrediça, já vai começar a fazer um pouco mais vamos dizer assim, de diferença no valor do produto. Se você errar naquele negócio de pôr a mão, que eu esqueci o nome, no pegador, que aí sim é bem mais caro, dependendo do tipo de guarda-roupa, você fala assim, tem um errinho aí, tem. E se você considerar que esse erro, por exemplo, rodou para 1000, um cliente igual o Casas Bahia comprou 1000 desse, imagina o prejuízo que você não teve se você não considerou esse preço na hora de fazer a conta, na hora de calcular o preço de venda desse produto. Isso é prejuízo, isso é problema. No processo produtivo, eu já falei, né? Se você não tem estoque, por exemplo, aquela questão dos parafusos, você vai parar a produção por causa de parafuso. Olha que problema. No PCP, PCP é o cara que vai levar porrada por causa disso, porque ele planejou, porque ele comprou, porque ele não só comprou, mas ele fez o planejamento de entrega, o planejamento do transporte, da logística. E aí, se está errado o raio da lista de peças, ele está em maus lençóis. Porque ele vai ter que, toque de caixa, ver o que está errado, ter que comprar isso fora dos prazos dele, vai ter que arrumar alguém para entregar a toque de caixa, vai ter problema de negociação, vai ter problema de entrega, ele vai estar em maus lençóis, para não dizer outra coisa. Então, gente, o impacto de uma lista de peça é muito grande. Professor, com que propriedade só fala isso? Eu fui engenheiro de desenvolvimento de produto, eu fui gerente de desenvolvimento de produto, e uma das principais responsabilidades minha como gerente era tomar conta de lista de peça. E para ser bem sincero, quando eu assumi o cargo de gerência e o diretor falou isso para mim, eu fiquei muito frustrado. Eu falei, nossa, lista de peça, eu pensei em tanta coisa importante, né? Produtos novos. Ele olhou para mim e falou, cara, tudo isso é sua responsabilidade. Mas lista de peça é o pior BO. É o mais importante, é o que pode fazer. Nós temos muitos problemas na empresa. E depois de um tempo, realmente eu já entendi porque eu era engenheiro de produto, mas quando eu tornei gerente, comecei a tomar conta de todas as listas de peça, aí eu vi que a jeripoca pia e pia com vontade mesmo, né? E a importância da lista de peças e o impacto da lista de peças, tá? Bem feita ou feita de forma inadequada. Beleza, até aqui? A partir daqui nós vamos para novos conceitos. Vamos dar uma paradinha.